Olá, irmãos. Nós estamos iniciando nesse momento o nosso curso de capacitação para professores de escola bíblica e nessa ocasião nós estaremos falando então da disciplina de Educação do Reino, disciplina esta na qual ocupa uma posição muito importante em nosso curso, uma vez que depois de tantas outras disciplinas que já foram abordadas, nós estaremos abordando aqui uma disciplina que nos oriente e que nos traga conscientização de utilizarmos as ferramentas e os conhecimentos que temos adquiridos em todas as áreas de formação, bem como neste curso, que até então vocês tiveram a oportunidade de aprender, para, a partir disso, dentro do ambiente da igreja, usufruir então deste conhecimento e levar à igreja, à comunidade, no caso da escola bíblica, os alunos então a serem formados, né, ou pelo menos obterem uma base da educação cristã, ou seja, a educação do reino de Deus sendo estabelecida em cada uma delas. Então, antes de iniciarmos essa disciplina, eu gostaria de expressar a minha alegria em tê-los em sala de aula, nessa ocasião em sala de aula online, na qual você tem a rica oportunidade e eu também de juntos trocarmos informações e de você poder aprender um pouco mais sobre esse conhecimento, tá? Quero lembrar a vocês que até aqui nós tratamos então de uma propositura de cosmovisão, onde todos puderam perceber na disciplina abordada que nós trabalhamos a necessidade de desfazer, né, ou quebrar a cosmovisão que nós tínhamos antes e construir uma nova, né, uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo cristã, pautada nas escrituras sagradas. Falamos sobre a fundamentação e panorama da pedagogia dentro dessa estrutura do nosso curso, onde abordamos a educação tanto a partir da sociedade grega, uma sociedade mais aberta, como também nas sociedades mais fechadas, pautadas pela resposta a todos os eventos a partir da fé e não da racionalidade. Então, quero lembrar a vocês que uma contribuição da sociedade grega é a paideia, a qual nós temos abordado em nossas aulas, que é o preparo do homem para a sociedade em todas as áreas. E nessa ocasião, partindo do pressuposto que nós já fizemos um caminhar, nós já avançamos um pouco nessas disciplinas de conhecimento quanto à educação, eu quero mergulhar especificamente agora no que diz respeito à educação dentro do contexto cristão, né? Dentro da igreja. E quero lembrar, então, que é uma responsabilidade nossa anunciarmos o reino de Deus para todas as pessoas as quais nós tivermos contato. E não é diferente, então, a partir da educação. Nós olhamos para as Escrituras Sagradas e percebemos o próprio Jesus dizendo em Marcos capítulo 1, dizendo que é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede, né? Então, o reino de Deus é este universo espiritual que em parte já experimentamos na fé em Cristo, mas que um dia experimentaremos totalmente, plenamente, quando Jesus voltar, que destoa da nossa realidade natural. Então, o reino de Deus é um espaço espiritual, né, no qual habita em nós. Ele não é a igreja, porque a igreja é apenas uma agência desse reino. O reino é mais amplo, o reino é grande, tá? E é dentro desse contexto, então, que nós vamos trabalhar e verificar nas Escrituras, a partir de Jesus como modelo, o que seriam os pensamentos quanto à educação do reino, quais são as compreensões que nós devemos ter nesse período e andar a partir, então, deste conhecimento e dessas bases fundamentais, tá? Então, está aí apresentado para vocês, conforme vocês podem ver em tela, a educação do reino. Mas, primeiramente, então, vamos responder esta pergunta. Talvez você esteja se perguntando o que é educação cristã ou educação do reino, né? Primeiro, ela é uma poderosa arma nas mãos de Deus, que visa a formação integral do homem. Mais uma vez, eu quero trabalhar aqui que a nossa preocupação enquanto professores de escola bíblica, como servos de Cristo em todas as áreas de atuação da igreja, mas também como professores de escola bíblica, tem que ser uma formação integral do homem. Nós estamos disponibilizando a educação
para aqueles que estarão nos ouvindo nas escolas bíblicas, nas diversas classes. Então, a formação integral é uma responsabilidade nossa. O homem como um todo, né? Então, primeiramente, nós precisamos responder essa pergunta, tá? Educar, dentro de uma perspectiva cristã, exige um compromisso constante, não apenas com a qualidade do conteúdo, a eficácia do método educacional, a qualidade e a quantidade de recursos didáticos, mas, acima de tudo, com o progresso do aluno em sua fé. Ou seja, não é apenas eu me preocupar com todos esses aparatos que a educação me propõe para que eu possa, então, disponibilizar uma boa aula, ter bons recursos ao meu redor, um conteúdo centralizado, métodos estudados, né, que auxiliem no processo de educação. É muito mais além do que isso, tá? Educação cristã, educação do reino, ela nos chama a assumirmos uma responsabilidade de olhar para o nosso aluno e nos preocuparmos com o crescimento, com o progresso na fé, na caminhada cristã que esse aluno vai ter. Então, nesse momento, nós vamos agir como professores e pastores ao mesmo tempo, orientando os alunos dentro da compreensão da escola bíblica, para que eles possam ter um desenvolvimento, um progresso cada vez maior, conhecendo, se aprofundando mais no conhecimento da Escritura Sagrada. Então, isso é extremamente importante. Por isso que educação cristã nós precisamos compreender o que seja para podermos utilizar, e é importante dentro desse universo de crescimento em todos os projetos da igreja, como também na escola bíblica como grande instrumento nas mãos do Senhor. Além disso, ela é um processo contínuo que inicia na gestação e vai até a eternidade. Por que nós estamos falando que é um processo contínuo que inicia na gestação? Porque hoje nós já temos estudos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da criança, né, que desde do ventre materno, através da produção de estímulos, essa criança vai respondendo a eles. Então, educação tanto parte do ventre, desde o período da gestação, e também vai até a eternidade. Por quê? Nós vamos preparar pessoas agora, e essas pessoas vão preparando outras, e quando chegarmos na eternidade, pela misericórdia do nosso Deus, nós estaremos, então, terminado o nosso processo, tá? Por isso que vai até lá. Esse é o nosso comprometimento com o aluno. Aluno este que o foco dentro do público-alvo dessa disciplina é tanto aquela criança que nós temos, como também é o aluno que passa pela sua adolescência, pela sua juventude e pela sua vida adulta. Então, a educação, ela tem esse compromisso de acompanhar este aluno em todo o seu desenvolvimento, principalmente dentro da igreja. Querendo Deus, nós teremos alunos que vão estar desde a sua infância até a sua vida adulta. E sempre haverá um processo de educação cristã, de educação do reino ali presente, em que este indivíduo ele precisará sempre ser acompanhado, dada a sua faixa etária, tá? Eis a importância, então, para nós como professores e coordenadores de escola bíblica, tá bom? A ênfase da educação secular, ela está pautada no saber. A da educação cristã está pautada no ser. É totalmente diferente. Notemos que Jesus, no Sermão da Montanha, ele propõe então uma reflexão nos indivíduos que estavam muito preocupados no ter. Jesus agora diz que o mais importante é o ser. E aí eu quero fazer uma indicação de um livro, se você tiver condições de adquiri-lo, é um livro do Carlos Queiroz, Ser o Bastante, no que ele fala então sobre o Sermão da Montanha, tá? É importantíssimo fazermos leituras adicionais para a complementação do nosso conhecimento e formação. Então, o Evangelho, meus queridos, ele não está preocupado mais com o saber. Nós não somos uma comunidade escolástica, ou seja, de pessoas que vão ter maior intimidade com Deus a partir do momento que você sabe mais somente.
Não é o saber que vai determinar o crescimento da nossa fé tão somente. O que vai determinar é a mudança que eu tenho a partir do conhecimento. Então, ser é o bastante diante do reino, do que o saber. Então, nós precisamos entender que, diferentemente do conhecimento secular aqui, na educação cristã, ela pauta-se na propositura do que o ser humano é. Ser igual a Cristo, ser parecido com aquilo, o perfeito varão que Cristo apresenta para nós na Escritura Sagrada. Ok? Eis a diferença. A educação cristã como a arte de criar é algo que nós vamos partir então para analisar agora aspectos da educação como alguma particularidade. E na primeira que nós vamos falar é a educação cristã como arte de criar. A educação cristã ela está pautada em criar algumas coisas. E ela precisa criar, uma vez que nós já desmontamos cosmovisões e buscamos construir uma nova, nós temos que entender que, com base na Escritura Sagrada e na educação do reino, nós precisamos então criar alguma coisa. Então, a educação ela é responsável por criar algumas características em nós. Então, a educação cristã como arte de criar, se nós estamos falando de arte, a gente está falando de um processo, né? O trabalho do educador pode ser representado, por exemplo, pela ação de um escultor. Este artista ele tem como matéria-prima a pedra, a madeira ou o mármore, ainda em estado bruto e sem forma. Contudo, por sua ação planejada, começa o processo de extração do material informe, tirando parte dele e lapidando de acordo com suas intenções e o formato desejado em sua mente. Há um formato no qual os filhos do reino devem encaixar-se. A educação cristã pretende ser, por meio do ensino bíblico, o instrumento para lapidar e moldar o cristão até que ele tome a forma desejada por Deus, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 12 da epístola a eles escrita: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pesa sobre nós, meu irmão e minha irmã, a responsabilidade de criarmos indivíduos que adentram na igreja, de formarmos nele, criarmos nele, primeiramente falando, um aspecto, uma aparência de Cristo, trazer a ele então aquilo que está na mente do Senhor. Ele é como se fosse uma matéria-prima, uma pedra bruta, na qual precisa ser burilada, preparada, e assim então apresente a beleza que vem se tornar depois disso. É como então essa figura da ação de um escultor. Nós, como professores de escola bíblica, nós temos que ter a consciência que o trabalho ele é um pouco difícil e árduo nesse sentido de não desistirmos, de atuarmos como pessoas que estejam dispostas a criar alguns aspectos nessas pessoas. Nós vamos ser o instrumento para lapidar essas pessoas de acordo com o desejo da mente de Jesus, com que as Escrituras nos apresentam. E é por meio da educação que nós vamos fazer isso, como Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas tenham uma transformação, sejam transformados pela renovação da mente. Então, mais uma vez, percebamos que a mudança da pessoa que está como nosso aluno na escola bíblica deve ser propositada a partir de um bom ensino, da boa educação na escola bíblica. Isso é apresentado para a transformação da sua mente, porque transformando a sua mente, ela vai conseguir compreender qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus e vai experimentá-las, tá? Então, a educação cristã tem como primeiro a arte de criar, na qual vocês devem estar atentos. Vamos notar também a educação cristã como a arte de exercitar. Não apenas o processo ele não termina com a criação, muito pelo contrário, ele começa ali, tá? Mas existem vários outros processos que nós precisamos entender. E um outro processo é a educação como arte de exercitar.
A educação secular tem como meta preparar a pessoa para ser um bom cidadão e inserir-se no mercado de trabalho. A educação cristã pretende transformar a pessoa conforme a estatura de Cristo. Já é diferente o nosso foco aqui. Como a sua imitadora e torná-la um trabalhador incansável no Evangelho e na proporção do reino de Deus. Então é diferente. Nós estamos exercitando pessoas, criando e exercitando nas pessoas para que elas assumam essa identidade com Cristo e trabalhem para o reino. Não é um trabalho secular, que nós possamos dizer assim, para oferir valores para eles, tá? A nossa perspectiva aqui é transformar a pessoa para que ela seja um cidadão do reino na sociedade, né? Ok. Porque a educação cristã não apenas repassa conteúdos de cunho teórico, mas incentiva de modo enfático a obrigação de agir e de realizar. O conhecimento se legitima na ação e na prática. Enquanto na escola, às vezes, as crianças elas acabam recebendo muita informação teórica, na educação cristã nós estamos estimulando dentro da igreja qual que é o objetivo, a meta que Cristo tem para as pessoas e que elas precisam agir. Ok? Há tanta gente com desejo de empenhar-se na obra do Mestre, contudo, nada se propõe a fazer. Desejo que não se transforma em realidade é apenas um desejo. O educador cristão é um sonhador inveterado. Por isso motiva, desperta o discípulo de Cristo ao exercício das virtudes cristãs e ao envolvimento no projeto de orientação com sabedoria por meio da palavra de Deus, fazendo contribuir de maneira constante para a sua própria educação e o seu crescimento como pessoa e como servo de Deus, pela prática e pelo exercício diário. Esse processo se constitui a base para a formação do verdadeiro discípulo de Cristo e trabalhadores para a seara do Mestre. Então, a educação cristã visa exercitar as pessoas a alcançarem essas metas, a pôr em prática aquilo que as Escrituras nos orientam. Precisamos lembrar que de nada adiantará conhecer toda a Escritura se nós não a praticarmos. O Senhor nos chama a um compromisso de praticar a verdade. E praticar a verdade com o ofício da educação dentro da conjuntura do reino é exercitar em pessoas essas características que nós acabamos de citar e fazer com que elas possam crescer e avançar na fé. Esse é o nosso grande objetivo, tá? Nós vamos ver também a educação cristã não apenas como arte de criar, não apenas como arte de exercitar, mas como arte de desenvolver, ok? A educação cristã como arte de desenvolver, como dissemos acima, ela tem como meta criar, cultivar e exercitar. Ora, só se cultiva, exercita, age e faz agir a fim de desenvolver. Ou seja, eu só cumpro essas etapas se eu tenho interesse e uma busca pelo desenvolvimento do indivíduo. Então, logo precisamos entender que quando nós não nos preocupamos com a criação, com cultivar, com exercitar da educação, do ensino para essas pessoas, nós não estamos preocupados com o desenvolvimento espiritual e o progresso da fé desses alunos. Ok? Assim, a educação cristã visa o desenvolvimento da natureza humana em tudo que ela tem de bom. Por isso, sabiamente, basta a pessoa se contentar em seguir os mandamentos de Cristo e ajudar a si própria no conhecimento das Escrituras Sagradas. Há aqueles que, por ignorar ou ser indiferentes à necessidade de desenvolvimento, permanecem estagnados, ficando negativamente aquém dos desejos de Deus para si. Neste caso, o retrocesso e grande prejuízo pessoal ganham terreno. A vida espiritual não deve caracterizar-se pelas águas paradas de uma lagoa, isso aqui é importantíssimo, mas sim pelas águas cristalinas e correntes de um rio. As experiências passadas que nós tivemos em nossa vida cristã ou ministerial dentro das igrejas, os sucessos passados, eles foram do passado. Nós não podemos ficar sempre recontando eles. Nós precisamos desenvolver algo novo. E no ambiente da educação, nós precisamos nos amoldar constantemente. Preocupados com o desenvolvimento, nós precisamos desenvolver novas habilidades,
novos conhecimentos, para que o nome do Senhor seja glorificado dentro desses ambientes também. Como Jesus disse à mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Ou seja, não para, não é algo estático como uma lagoa, ele continua a fluir. É uma fonte que jorra constantemente para a vida eterna. Então, esse processo de Cristo, esse processo espiritual em nossas vidas, não é algo estático, é algo que está em constante movimento, desenvolvendo-se cada vez mais. A educação cristã deve acompanhar e ajudar a pessoa sem nunca relaxar. Deve apoderar-se dela e encorajá-la ao desenvolvimento até o limite de sua capacidade. Sempre busque extrair mais. Como Paulo disse em Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o objetivo do ensino da palavra, para que eles se tornem irrepreensíveis e sinceros filhos e culpáveis filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração que está pervertida e corrupta. Esse é o nosso objetivo como educadores cristãos, tá? Além disso, nós vamos também identificar a educação cristã como a arte de fortalecer. Devemos desenvolver a pessoa sem fortalecê-la é o mesmo que submetê-la às forças opostas contra as quais não obterá êxito. Israel jamais alcançaria sucesso na empreitada de sair do Egito e deixar para trás a vida de escravidão se não contasse com a proteção e as providências divinas representadas na liderança de Moisés. As manifestações poderosas de Deus em benefício de seu povo, a igreja primitiva jamais lograria sucesso se não fosse fortalecida pela experiência do Pentecostes e de um enchimento contínuo do Espírito. A educação cristã que não fortalece a pessoa é, no mínimo, vã e enganosa, sem consciência e sem virtude alguma. Ela é uma nulidade. O que significa isso, a educação cristã como arte de fortalecer? É você preparar a pessoa para que ela possa galgar experiências maiores no reino, de maneira que eu não lanço tudo de uma vez para o aluno, eu vou lançando paulatinamente, eu vou criando os momentos, né? Gradativamente, como degraus de uma escada, eu vou então preparando essa pessoa, dando alimento certo na hora certa, e a educação cristã como arte de fortalecer é também exemplificada em todas essas experiências espirituais que nós já colocamos aqui. É preciso algo sobrenatural de Deus, e isso é só Deus que faz, mas nós temos uma contribuição nisso. Como? A partir de um bom ensino, na boa observação, no bom cuidado para com estes alunos, tá bom? Em Lucas 2,40, lemos que crescia o menino e se fortalecia. Esse menino é Jesus, tá? Este é o desejo de Deus em relação a seus filhos, que eles cresçam e fortaleçam-se, né? No livro de Jó, capítulo 4, versos 3 e 4, nós encontramos as seguintes palavras: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido os mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. E Paulo, a igreja evangélica necessita dar ao projeto de educação cristã o seu devido lugar de importância, pois somente por meio de investimentos maciços nessa área ela será forte e vencerá suas batalhas frente aos desafios da atualidade. Irmãos, é somente a educação que fortalece, que sustenta, o ensino correto das Escrituras que nos prepara para a caminhada. A oração, ele é uma forma de nós dialogarmos com Deus, tem a sua importância dentro também desse contexto da educação cristã. Mas é o ensino correto que é o alimento ministrado às pessoas e que os fortalece, ok? Conforme nós acabamos de perceber. Nós temos também a educação cristã como a arte de amadurecer e formar. A educação cristã não deve ser entendida apenas como uma necessidade. Ela vai muito além, pois transforma e lapida caráter, costumes, hábitos e virtudes, e deve tornar-se uma condição de existência.
um estilo de vida. Se utilizada a sua acepção mais completa, a educação cristã abrange o homem como um todo e assim conduz-o à maturidade no que tange às suas faculdades físicas, morais, intelectuais e espirituais. O Senhor disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Ninguém pode, entretanto, chegar à perfeição. O que o Senhor disse ao patriarca Abraão foi que há uma meta a ser alcançada e esta se refere ao desenvolvimento até atingir a maturidade. O que é isso, irmãos? É que, embora nós não consigamos chegar à perfeita varonilidade, como Paulo fala, como Jesus diz também nos evangelhos, sede perfeito como perfeito é vosso Pai, é uma meta apresentada para nós que, embora eu não consiga chegar nessa terra, não vá conseguir, eu sempre tenho que me esforçar para ser perfeito. Eu tenho que me esforçar para amadurecer cada vez mais e obter um conhecimento que vão muito além das minhas capacidades físicas. Eu tenho que avançar no caminho do Senhor, conhecê-lo mais de perto, e somente essa educação vai me levar a esse comprometimento. Primeiro porque eu vou conhecer sempre qual que é o passo seguinte que virá. E depois que eu sempre vou olhar para as Escrituras e quando olhar para as minhas atitudes e pensamentos, eu vou sempre perceber que existe ainda uma lacuna a ser preenchida, tá? Paulo em Efésios 4:13, ele vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, que é um propósito da educação do reino, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus é um alvo muito grande, que aqui nós estamos falando a palavra plenitude, que é totalidade. A totalidade do conhecimento do Filho de Deus. Existe um universo muito grande para a gente poder avançar. E a educação do reino deve nos estimular e nos levar a isso, de maneira que esse é um processo que nós entramos e que jamais devemos parar. Nós, como professores e coordenadores da escola bíblica, o professor ele tem que sempre estar lendo, buscando conhecer mais, adquirir obras bibliográficas, estar em oração e compreender o processo pelo qual Deus está permitindo ele passar para que ele amadureça e vá formando pensamentos e condições de estar ministrando o ensino para outras pessoas, né? Com fundamento, ok? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, é o alvo que Deus tem para nós por meio da educação. A expressão até que todos cheguemos refere-se ao trabalho que nós devemos desenvolver. Muitas vezes árduos, de educadores cristãos, no sentido de incansável e continuadamente, prosseguir ensinando até que os alvos da Bíblia sejam alcançados. Isto é, que as pessoas cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e da plenitude de Cristo. Não pare, sempre persevere, embora seja dificultoso em alguns contextos, às vezes desanimador, mas existe um Deus que nos comissionou para desenvolvermos essa missão. E Ele conta comigo e conta com você, ok? Nós vamos então partir agora para uma parte do nosso estudo que compreende algumas palavras-chave que estão presentes dentro do universo da educação do reino e que é importante, igualmente importante, você conhecê-las e estudar mais e buscar informações relativas a elas. No processo de educação, nós temos algumas palavras que elas são chaves e aqui nós apresentamos algumas que têm base nas escrituras para que você possa prosseguir no seu preparo, ok? Há palavras que, em seu sentido mais amplo, lançam luzes a respeito da natureza e dos fins da educação cristã e tornam muito nítidas as intenções do Senhor em relação aos seus filhos. A compreensão delas permite também um olhar mais a fundo em relação ao chamamento do Mestre de ir e ensinar. A primeira palavra que nós temos como chave no meio da educação cristã é a palavra perfeição. Segundo Kant, o filósofo Immanuel Kant, ele dizia o seguinte: o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição que ele seja capaz. Mas que se deve entender pelo termo de perfeição que é apresentado aqui por Kant? Porque ele diz aqui: o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição que ele seja capaz, né? Então ele parte do pressuposto que há uma possibilidade de perfeição nesse indivíduo.
Perfeição, na compreensão dele, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades humanas. Ou seja, esse desenvolvimento cognitivo que nós temos de consciência, por meio de todos os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. Então ele está dizendo que perfeição é o simples a harmonia do desenvolvimento dessas nossas faculdades. Então, nessa compreensão, a palavra perfeição para o ambiente de educação, nesse contexto, não é que eu chego à plenitude de todas as coisas, mas é que eu consigo coordenar harmonicamente todas as minhas faculdades para a busca, para o exercício do crescimento, do conteúdo, do preparo, dos métodos e da orientação ao progresso da fé do nosso aluno. Ok? Então, basta apenas você compreender quanto a esta palavra, o desenvolvimento harmônico. Logo que, se eu não consigo ter uma capacidade harmonicamente de desenvolver as faculdades que existem em mim, eu estou, então, com um problema que eu preciso corrigir. Ok? Levar ao mais alto grau possível todas as capacidades que estão em nós, sempre exercitando, buscando mais, indo mais além, né? Realizá-las tão completamente quanto possível, sem que umas prejudiquem as outras. Não será este o ideal áureo sem precedente? Certamente. Immanuel Kant, grande filósofo positivista, inspirou-se nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 48, quando o mestre da Galileia diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Nesse verso, Jesus aponta para a absoluta perfeição do amor de Deus como alvo de cada cristão. É o exercício harmônico dos dons que Deus nos deu, naturalmente, da nossa capacidade para que busquemos glorificar a Deus através do amor, através do testemunho da fé, através do bom ensino como professores. Então, perfeição é uma palavra importante no quesito educação cristã. Uma outra palavra é a palavra desenvolvimento, ok? Só pegar nosso material de volta aqui. Ok. Então, rapidinho, ótimo. Outra palavra é desenvolvimento. Assim como a igreja do Senhor nasceu para crescer, a pessoa redimida e salva por Jesus deve crescer e avançar em todas as áreas de sua vida. Ela nasceu para desenvolver-se, né, como um processo natural e espiritual também. Contudo, para desenvolver-se plenamente, é necessário que se lhe ofereça condições. Ninguém consegue desenvolver-se naturalmente sem as condições, as condições perfeitas para que elas possam desenvolver. Pode ter até condições regulares, mas tem apresentado as condições. Uma criança que não se alimenta bem, ela não vai conseguir um desenvolvimento, ela vai morrer pela sua fraqueza, que vai adquirir várias enfermidades e não vai conseguir suportar. Então é preciso gerar condições para que haja então um bom desenvolvimento. E essa palavra é importante na educação. Somente pela educação cristã há verdadeiras condições propícias ao progresso espiritual. É ela que oferece o ambiente certo, o material didático apropriado e o treinamento constante das pessoas realmente vocacionadas no sentido de ensinar-lhes a palavra de Deus e conduzir-lhes a desenvolver plenamente suas potencialidades físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Então, nós estamos percebendo que é somente a Escritura Sagrada, a educação cristã, que nos traz ferramentas e instrumentos propícios para que possamos, como instrumento nas mãos de Deus, ministrar o bom desenvolvimento para aqueles que estão ao nosso redor, através do bom conteúdo, de um bom treinamento, ok? Para pessoas como o que nós estamos fazendo agora. Então, no caso de fornecer para vocês uma capacitação para lecionar na escola bíblica dominical. Ou escola bíblica, não necessariamente dominical. Treinamento é uma outra palavra-chave. A qualificação para o trabalho na obra de Deus é uma das finalidades primordiais da educação cristã. Será que as pessoas assentadas nos templos em cultos estão sendo preparadas para o ministério cristão?
Nós precisamos treinar aquelas pessoas que ali estão. Não podemos pensar que uma equipe de professores da escola bíblica seja suficiente apenas com os que estão hoje. Precisamos treinar outras pessoas. E, na realidade, nós precisamos treinar toda a igreja para que elas possam ter a capacidade de, naturalmente, assumirem frentes de trabalhos dentro da igreja. E não é diferente quanto à educação, ok? E elas precisam ter treinamento adequado, não é simplesmente você pegar uma pessoa que tem mais carisma, uma pessoa que às vezes não está fazendo nada e vai ficar com as crianças. Não, não é assim. Nós temos que fornecer um bom treinamento e escolhermos as pessoas mais qualificadas para que elas possam estar desenvolvendo trabalho, fazendo o melhor para Deus. Elas, pelo menos, estão conscientes de que tem um papel a ser desempenhado no reino e pelo reino de Deus? São reflexões, né? Ninguém aprende a trabalhar apenas indo à igreja e assentando-se passivamente em seus bancos. Nós precisamos despertar essas pessoas a saírem de seus bancos e ingressarem na obra e serem treinadas. A educação cristã deve funcionar como um centro de treinamento onde pessoas estão sendo equipadas com conhecimento e recursos para desenvolver um trabalho de impacto no reino de Deus e dos homens. É necessário que a liderança cristã esteja consciente da sua responsabilidade em oferecer condições de aprendizagem adequadas às demandas de treinamento para o exercício ministerial. Uma outra palavra é progresso, uma outra palavra-chave. A educação cristã, pelo ensino dos princípios bíblicos, não apenas fornece os meios de treinamento e preparação para o trabalho na obra de Deus, como também cria condições para o progresso espiritual, emocional e humano. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse as seguintes palavras: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós mesmos recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, ó a palavra aqui, progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1 diz: mais importante que treinar o cristão para o exercício de uma função na igreja é primeiro, ou melhor, 1 Tessalonicenses aqui refere ao versículo, tá? Mais importante do que treinar o cristão para o exercício de uma função na igreja é primeiro criar condições que favoreçam o aumento da sua compreensão de si como alguém que deve progredir em sua espiritualidade e visão do reino de Deus. Em 1 Tessalonicenses 2:12, lemos: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o reino e glória. Outra palavra-chave é orientação. Elas podem ter alguma semelhança, mas não são a mesma coisa, tá? Tem questões específicas que as distinguem. O trabalho do educador cristão é oferecer ao educando orientações para a sua aprendizagem. Neste sentido, ele é alguém que aponta o caminho para que os outros aprendam uma trajetória de conquista pessoal do conhecimento, porque ninguém pode aprender contra a sua própria vontade ou se não o deseja. É a primeira prerrogativa. Se a pessoa não quer, não tem quem faça. Só o Espírito de Deus pode transformar o interior do seu coração. Mas aqueles que querem, nós podemos orientar. E tem muitas pessoas e alunos que precisam ser bem orientados por cada um de nós como professores, né, na escola bíblica. E esse é um trabalho do educador cristão. Mostrar uma trajetória, o caminho que a pessoa deve seguir para que ela possa, então, obter um conhecimento maior. Nosso objetivo é eliminar os contratempos e orientar para que a pessoa possa avançar e ter um maior aprofundamento nas Escrituras Sagradas e uma identificação maior como cidadão do Reino de Deus, né? Desse modo, podemos afirmar que o educador não é aquele que ensina, e sim aquele que desempenha o papel de orientador da aprendizagem. Nós somos mentores, a palavra hoje que é muito utilizada no nosso contexto pleno século XXI, que é coach, né? Apesar de eu ter uma certa dificuldade com essa palavra, dentro do ambiente da fé, o que eu quero dizer é que a palavra coach é técnico, são pessoas que orientam para diversas áreas. Nós precisamos ser, então, orientadores dessas pessoas dentro da igreja, né? E elas vão procurar você como professor, vão ter em você um referencial, né? Na verdade, ele aprende enquanto ensina, o educador.
E sem a menor hesitação podemos afirmar que aprende muito mais do que ensina. Eu, particularmente, eu aprendo muito quando eu estou ensinando, né? É o conhecimento adquirido nesse processo contínuo de aprendizagem que lhe permite orientar o aluno para que este possa, por sua vez, aprender. E uma outra palavra que nós temos é aprendizagem. O foco da educação cristã é destacar e promover o ato de aprender como algo vital à conscientização da pessoa, ao seu desenvolvimento, fortalecimento e alcance da maturidade. Aprender é a principal virtude da vida. Nós não paramos de aprender nunca. Não nos enganemos, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, seja lato sensu, estrito sensu, eles não são suficientes para que a gente diga assim, eu aprendi tudo. Não, a gente nunca para de aprender, é um processo contínuo que vai para o restante da vida. E essa palavra aprendizagem tem que estar no nosso coração para gerar em nós uma predisposição a aprender coisas novas todo momento. Podemos dizer vulgarmente que aprendemos ainda quando estamos em formação no ventre materno e até mesmo quando dormimos. A aprendizagem, obviamente, não se limita ao que aprendemos em sala de aula ou pela literatura. Começamos a aprender antes mesmo de entender de maneira mais abrangente o mundo à nossa volta e aprendemos mesmo quando não nos apercebemos disso, pela captação dos nossos sentidos, pela prática de algum conhecimento, pela literatura, pelo conhecimento adquirido da leitura. Nós aprendemos de diversas formas, mas ela não é focada somente no aspecto. A criança, ainda que não consiga ver ou ouvir de modo perfeito, estará descobrindo algo a respeito do mundo e de si própria no ventre da mãe, né? Estará estabelecendo comunicação com outras pessoas e dela recebendo respostas com que exercitará a sua vontade. Será bem-sucedida, dominada ou frustrada. Aprenderá a sofrer, a temer, a amar, a ser paciente ou violenta. Sua mente está sendo plasmada, ou seja, está sendo preparada, solidificada, ok? Na verdade, sabe-se hoje que a criança é capaz de aprender ainda no ventre, conforme falei, porém a Bíblia já afirmava isso desde os tempos imemoriais no Salmo 139:16, quando nós ainda éramos informes no ventre de nossas mães e o Senhor ia mudando o nosso entendimento, né? Temos na aprendizagem um instrumento que nos permite acumular um patrimônio de valor incalculável, um bem intangível que pode determinar o bom êxito de nossa existência. O conhecimento, como a própria Bíblia reconhece. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Ok? Então, irmãos, esse é o conteúdo primeiro da nossa aula de Educação do Reino 1, ok? No qual vocês tiverão a oportunidade de ter um primeiro contato do que seja a educação cristã, a educação como algumas artes, ok? E também terão a oportunidade de estar avançando no conhecimento deste conteúdo, a partir do momento, então, que fizerem a leitura que nós colocamos como leitura adicional para vocês na aula 2, tá? E assim, tanto este material como a leitura e o vídeo que nós disponibilizamos na aula será então o conteúdo dessa disciplina de Educação do Reino 2, no qual vocês precisarão assistir a aula, como já estão fazendo, fazer a leitura, assistir o vídeo e fazer uma declaração de leitura para nós, informando também qual que foi a compreensão no todo que você teve da disciplina. Eu agradeço a sua preciosa atenção, a sua participação aqui em sala de aula. Que Deus te abençoe poderosamente e até uma próxima oportunidade.